CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa. Então sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa 7ª temporada. E hoje a gente trouxe uma inovação na saúde para tratar aqui, que a gente vai ter no nosso espaço aqui junto da Cidade dos Lagos, no nosso parque tecnológico. E a gente trouxe aqui o Dr. Rodolfo para conversar com a gente, contar um pouquinho que inovação é essa, professor, né? Perdão. Doutor, por favor, se apresente para nós, conte quem é você. Ana, professor também. Professor também. Então viu? É doutor professor. Oi Ana, oi Emily. Primeiramente é um prazer estar aqui, uma satisfação estar com vocês e trazer um pouquinho e falar sobre medicina hiperbárica, né? Eu falo professor porque lá eu dou aula para a faculdade, da Integrado, lá em Campo Mourão, e já recebi um convite do professor Abrão para também dar aula aqui na Unicentro, né? Então estamos estudando, estamos avançando nesse sentido também. Mas então, meu nome é Rodolfo César Visoni Polizelli, sou nascido em Arapongas, no Paraná. Minha formação foi praticamente toda em São Paulo. Eu fiz faculdade no Rio e fiz a minha residência, minha formação, minhas capacitações todas em São Paulo. Terminei em 2007, a partir de 2007 eu fui para Campo Mourão e moro lá desde então. Então são 19 anos de infectologia, em 2017 começamos com a hiperbárica, nas capacitações, então são 10 anos de medicina hiperbárica, além de várias capacitações em gestão. Então eu tenho gestão já fui diretor da Regional de Saúde, já fui presidente da Unimed, superintendente. Então essa gestão me acompanha há muito tempo, né? O que me permitiu também trabalhar essa questão da Câmara Hiperbárica, da medicina hiperbárica. E na medicina hiperbárica mesmo há 10 anos. Lá em Campo Mourão nós temos um centro já relativamente grande, prestamos serviço já ao SUS, prestamos serviço às cooperativas de saúde, às outras operadoras de saúde. Estamos com 3 câmeras lá e começamos aqui essa semana, aliás, já estamos com 2 pacientes iniciando as atividades e dia 27 será a nossa inauguração, que já de antemão todas vocês estão convidados e os seus espectadores também. Perfeito, então vai ter esse lançamento da clínica. Se você puder contar um pouquinho dessa trajetória, do que fez você trazer a clínica aqui para Guarapuava, pro ladinho ali do Hospital São Vicente. Que legal, Ana. Você sabe que eu não via outra possibilidade a não ser aqui, na Cidade dos Lagos, que é o Parque Tecnológico, né? Quando eu vim para cá, começou a ideia, a possibilidade de trazer o serviço para cá. Na verdade, como começou? Eu tenho muitos pacientes da região aqui, da área da regional de vocês, que é a 5ª regional, que fazem comigo lá, que é a cidade mais próxima que tem oxigenoterapia hiperbárica. Então, e esse deslocamento a gente acompanha esse processo. São pacientes geralmente graves, são pacientes que têm complicações, né? Pacientes muitas vezes com infecções graves, ou gânglios queimados, embolias arteriais, infecções pós-operatórias, que o deslocamento é desconfortável, às vezes numa ambulância ou muitas vezes no carro próprio, mas a hospedagem também fica difícil. Então, conversando com alguns colegas, amigos e familiares que moram aqui, tem um irmão aqui também, uma irmã que está sempre aqui em Guarapuava, que é uma ginecologista, meu irmão é cirurgião oncológico, né? Então está muito ligado e acompanha os pacientes oncológicos. E nas conversas informais com ele, que falavam que a hiperbárica poderia ter todo sentido aqui, faria muita diferença vindo para cá. Eu falei, por que não? Eu conseguiria fazer isso, né? Trazer um centro de oxigenoterapia, de medicina hiperbárica para Guarapuava. E aí, desde o início do ano passado, a gente começou as tratativas. Eu vim procurar lugares aqui em Guarapuava para que eu pudesse colocar o serviço, montar o serviço, né? E aí eu comecei a ver uma certa dificuldade de lugares já estabelecidos que pudessem suportar esse serviço, né? Nós não tínhamos aqui, até porque não tem aqui, né? Então eu teria que adaptar e montar um local. E eu comecei a olhar para cá, para a Cidade dos Lagos. Falei, poxa, é uma região que eu descobri depois que a comunidade tem bons olhos para a Cidade dos Lagos, né? E vê com bastante carinho aqui sempre como sentido de inovação e tecnologia. Eu falei, então faz todo sentido eu ir para a Cidade dos Lagos para levar essa tecnologia lá, principalmente porque eu estaria em frente ao hospital, que boa parte dos meus pacientes são do hospital, né? Hoje, aliás, um paciente foi lá, devido à localização, falou, puxa, eu estava no hospital, vim trazer a minha mãe e por acaso meu marido precisa e já está aqui na frente, então isso acabou facilitando
Isso, então foi a necessidade que eu via que a região tinha de ter um serviço. A gente vai falar bastante sobre medicina hiperbárica ainda. A região está num crescimento franco, isso é muito atrativo aqui, né? E a sociedade vê aqui com muito bons olhos, né? E agora a gente começou a montar, né? Aliás, desde o ano passado, foi 1 ano e 3 meses para adaptar todo o local, e agora em março a gente está conseguindo dar o start nas atividades. Que bacana, doutor. E você fala sobre essa questão do cuidado com os pacientes, né? Porque são pacientes graves. Mas assim, o que é de fato a hiperbárica? Então, como é que ela funciona? Para quem que ela é indicada? A medicina hiperbárica ela nasceu principalmente do mergulho. Então, ela vem da Marinha Americana, em que pacientes que saíam... vou tentar explicar de uma seguinte forma. O que é a medicina hiperbárica? É quando você usa uma câmera com uma pressão atmosférica de 2 a 3 vezes mais alta, com oxigênio a 100%. Tá? O que acontecia à época que se descobriu isso? Mergulhadores, quando faziam as grandes profundidades, principalmente mais de 40 metros, que respiravam um ar comprimido. O que nós temos no nosso ar? Oxigênio, tá? E nitrogênio. Essas bolhas de nitrogênio elas acabam não sendo absorvidas pelo nosso corpo. Elas diminuem de tamanho ao mergulho, e quando há descompressão, você volta para a superfície, elas voltam ao tamanho normal, muitas vezes estando em lugares onde não deveriam estar. Descobriram que qual o tratamento para esse tipo de patologia? A doença descompressiva, dava sintomas neurológicos, motores, né? Pulmonares graves. Qual seria o tratamento? Comprimi-lo novamente. E aí começou a medicina hiperbárica. Eles colocavam os pacientes que sofriam doença descompressiva novamente em compressão. E aí começou a observar que as funções e o que ela trazia, os benefícios que ela trazia, poderiam ser aplicados em outras áreas da medicina, não somente a doença descompressiva. Um oxigênio a 100%, você faz uma pressão atmosférica mais alta, você faz que ele diminua muitas vezes o diâmetro da molécula. Então ele começa a penetrar oxigênio onde até então não penetrava. Então áreas que estão sofrendo isquemia, vamos lá. O que é o oxigênio? É o combustível da nossa célula. Oxigênio mais glicose dentro da célula, numa região, uma organela chamado citoplasma, mitocôndria. Essa mitocôndria transforma essa molécula de oxigênio e glicose em energia, ATP. Isso é fundamental para sobrevivente qualquer um. Sem energia você não sobrevive. E as células também não. Sofrem um processo chamado apoptose. Elas morrem. Elas optam por morrer para sobreviver os outros tecidos. E a falta de oxigênio começa a trazer uma coisa chamada isquemia, que é uma falta de oxigênio que as células começam a morrer. Como que a gente reverte isso? Fornecendo oxigênio, uma quantidade muito maior, e comprimindo a molécula dele, ele chega a ter regiões que até onde não chegava. Então você promove o que a gente chama de hiperoxigenação. Tá? Você fornece oxigênio mais do que muitas vezes do que ela está conseguindo absorver. Então você reverte o quê? Amputações, isquemias, sofrimento de tecido, promove a regeneração. Ela tem uma função anti-inflamatória, potencializa o antibiótico e uma coisa que a gente usa muito, de uma neovascularização. Ela promove a angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos. Vou dar um exemplo. O paciente sofreu uma amputação, um acidente de moto, tá? Em que ele teve um arrancamento de parte de uma mão ou desenvolvimento, em que perdeu a circulação daquele local. Então, a falta do oxigênio que chega pelo sangue, pelos vasos sanguíneos, vai fazer muita falta para aquele tecido. Quando a gente faz uma hiperoxigenação, a gente faz com que aquele oxigênio não dependa mais da corrente sanguínea, não dependa mais do sangue e da hemoglobina. Ela consiga chegar pelo plasma, ela penetrando por contiguidade. Então você volta a trazer circulação e oxigênio para a região que não tinha circulação pela falta de vasos sanguíneos que foi cortado. Uma amputação, uma lesão de uma artéria radial, por exemplo. Então você volta não dependendo mais daquele vaso para que consiga chegar ao oxigênio. Então umas indicações hiperbáricas, a gente vai falar algumas, por exemplo, são esmagamentos, amputações, enxertos, retalhos, que a gente usa muito na medicina, em que você promove a circulação num tecido que está em sofrimento. Então você volta a trazer viabilidade para um tecido que normalmente iria morrer. E acredito que cada caso, né, vai depender ali de um processo de tratamento, mas quanto tempo a pessoa tem que passar, quanto que é o procedimento em si e quanto tempo normalmente ela faz, quantas vezes ela tem que fazer novamente o procedimento? Qual que é o medicamento da medicina hiperbárica? O oxigênio. Assim como o antibiótico a gente trata algumas situações, o antiviral a gente trata outro, o oxigênio a gente trata essas patologias com sofrimento, com isquemia. Então ele é um medicamento para a gente. Aliás, o medicamento mais utilizado no mundo e que menos se conhece sobre ele. A fisiologia do oxigênio
assim, apesar de ser amplamente conhecida, pouco se sabe sobre os efeitos realmente que ela traz ao organismo, né? Então a medicina hiperbárica trata também de estudar isso, as funções, a função do oxigênio no nosso corpo e como que ela vai beneficiar muitas doenças, de quais doenças podem ser beneficiadas, né? Então vai depender muito de cada um, é individualizado o tratamento. Para você pode ser que 5 sessões seja suficiente, ou pode ser que para eles 30 ou 60 sessões pode ser suficiente. A média vai depender muito conforme a patologia. Então o que a gente considera na oxigenoterapia hiperbárica? O tempo sempre é o mesmo tempo padrão, 1h30 de terapia. Tá? Você tem um tempo para a gente aprofundar você, que a gente chama de mergulho, e você fica mais de 1 hora lá dentro, em mergulho, tá? Que é o tempo de mergulho que a gente chama. É a profundidade máxima que você está. A profundidade é o tanto que a gente coloca que é necessário para a sua doença. Pode ser 1.4 ata, 2 atas, 3 atas. Então a gente pode colocar pressões mais altas. Então dependendo de cada situação da necessidade. Algumas doenças podem precisar de 1 a 2 vezes ao dia de terapias. Por exemplo, uma infecção necrotizante a gente pode às vezes colocar 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. E o tempo de tratamento muito vai da resposta. Apesar da gente ter um protocolo, fala assim, para osteomielite são 30, pode ser que com 20 ele resolva o problema, ou pode ser que 60 ele seja importante para ele. Então a gente individualiza cada momento. Eu vou pegar o seu problema, com a sua fisiologia, e a resposta é que o seu corpo tem oxigênio. No tratamento de uma ferida, eu vou acompanhando a evolução da ferida. Se está diminuindo a secreção, se está diminuindo as dimensões, se a cicatrização está dentro do que eu planejei para você. E aí eu vou traçar o tanto de sessões. Então eu vou programar inicialmente 30, mas pode ser que você precise mais ou menos do que 30 sessões. Então a gente vai de 5 sessões até 60 sessões. E a partir de 21 sessões, muitas vezes nessas feridas crônicas, como a gente comentou, a gente começa a formar o quê? Novos vasos. Uma neovascularização, uma angiogênese. Então, a partir de 21 sessões é necessário, por exemplo, quando a gente está falando de uma úlcera de um pé diabético, um paciente diabético que fez uma infecção grave. Então, a gente, nesse caso, no mínimo 21 sessões para promover uma circulação nova naquele tecido. Mas isso varia mesmo com um plano individual que é feito para cada um. Então, aí você estava explicando que essas sessões elas duram ali em média de 1h30, então, né? Exato. A gente vai chegar e aí você fica naquela câmara e promove tudo isso ali deitadinho. Quietinho. E aí, dá pra fazer isso acordado, doutor? Ou tem uma medicação, a pessoa não pode? Uma boa pergunta. Umas coisas que a gente enfrenta, que é o comum, é a claustrofobia, né? As pessoas têm uma ansiedade ou um temor de ficar lá dentro. Só para vocês entenderem, é uma câmara selada, sim, uma câmara totalmente fechada, mas que é toda revestida por acrílico. Então você enxerga completamente o ambiente e você tem comunicação total com quem está fora. Fica um técnico e um médico ali com você o tempo todo, te acompanhando todo aquele procedimento. Então o médico fica no local e o técnico fica ao seu lado o tempo todo. Tá? Pode ficar um familiar junto, em que você mantém o contato, vai conversando e vai reportando qualquer coisa que está acontecendo com você. Estou sentindo muito calor, estou sentindo um pouco de ansiedade. E lá tem a gente fez lá um ambiente que deixa você o mais confortável possível. A iluminação, você vai assistir uma televisão, vai assistir um filme, um streaming, alguma coisa que vai te distrair. Então você não fica totalmente olhando para o vazio, né? E a gente pode medicar também, algumas situações em que a gente percebe que é um componente ansioso importante, a gente faz umas gotas e você pode relaxar. Dormir dentro da câmara, não sei que você tenha sono e durma, mas o dormir, o sedar o paciente ali dentro não é interessante. Porque eu preciso ter contato com você e que você vai me reportando tudo que você está sentindo. Estou sentindo um pouquinho de náusea ou um pouquinho de tremor. Então tudo que você vai sentindo, a gente vai conversando, vai mantendo contato o tempo todo para que você se sinta confortável e se sinta bem dentro daquele ambiente. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm limitação, restrição a ambientes fechados, né? E a gente quer ali com o quê? De manter o máximo de conforto possível. Seja com a iluminação, seja com uma televisão que está assistindo, com pessoas que estão ao seu lado conversando com você. Então, que seja uma experiência confortável. Além de ser necessário, mas que traga também conforto para você. E geralmente as pessoas se sentem bem lá dentro, porque fornece para você algo que o seu corpo está precisando, que é oxigênio. Então a gente vê outras funções do corpo que passam a melhorar, não só aquele local que está necessitando. Então a gente vê outros benefícios que o oxigênio acaba trazendo para a pessoa. O legal é que você vai para tratar a mão, mas acaba que, como você entra de corpo Exatamente. todo... A parte pulmonar, a parte de pele, cabelo, unha, tudo acaba tendo... A gente sabe que muitas doenças, né, elas derivam até o Alzheimer, por exemplo, ou o autismo. Hoje sabe-se que é um pouco de hipoxigenação,
ou uma circulação, uma isquemia, um sofrimento. Então, a gente tem vários casos no dia a dia que a gente observa que, apesar de não ter uma indicação absoluta, aquele caso específico, por exemplo, autismo, hoje não está entre o rol de indicações, apesar de sabermos que traz algum benefício. Então, o paciente que for por um motivo ou outro, por exemplo, uma ferida, uma escara, uma úlcera que foi feita por pressão, e a gente indica o tratamento para ele, a gente observa uma melhora clara do desenvolvimento neurológico. Tem muitos pacientes que falam, nossa, eu trouxe meu filho aqui com autismo e eu baixei todos os medicamentos dele, reduzi a dose de todos os medicamentos dele enquanto ele fazia sessão. Então isso mostra claramente para a gente que o benefício, que apesar de não estarmos indicando para aquela situação específica, há sim uma resposta do organismo muito boa à hiperoxigenação. E hoje, por exemplo, tem que ser por encaminhamento médico para fazer, ou a pessoa, por exemplo, na situação ali da diabetes, ela consegue procurar também? Consegue, essas vias, né? Então, o município muitas vezes sabe, monitora aquele paciente que tem uma ferida crônica, ele nos indica, olha, dá uma olhadinha nesse paciente que tem uma lesão crônica, tem uma úlcera ou uma infecção pós-operatória, dá uma olhadinha, avalia se de repente para ele o caso é interessante se indicar hiperbárica. Então a gente tem convênios e contratos com todos os municípios, né, que eles nos reportam, porque assim, falar, mas vai aumentar o custo. Não, pelo contrário. Você tem um paciente que tenha 15 anos de osteomielite, 25 anos com uma ferida crônica, e não é só questão de economia. Você está recolocando um cidadão na comunidade. Uma pessoa que estava 25 anos socialmente isolada, aquela ferida cheira ruim, ele não dorme mais com a esposa ou com o marido. Então os netos conhecem, o vovô da ferida, né? Então você consegue muitas vezes reinserir aquela pessoa na sociedade ou voltar ao trabalho. Ou uma indicação de amputação, você reverte a amputação de amputação. Qual seria o preço disso, uma pessoa amputada na sociedade? E você devolvendo um membro. Então tem todos os critérios que não pensa só no ato cirúrgico, mas o que ela pode fazer também ao longo da vida de uma pessoa, seja socialmente, fisicamente, emocionalmente, né? Então eu tenho uns exemplos que eu adoro, assim, que uma das principais indicações dela, que a gente usa muito, é lesão pós-radioterapia. O que acontece? A radioterapia é extremamente necessária para tratamento de câncer, indiscutível, incontestável a radioterapia hoje para tratamento de câncer. Só que ela mata as células ruins, porém, ela mata as células boas, traz um sofrimento. E hoje a hiperbárica é o único tratamento reconhecido para esse tipo de lesão pós-radioterapia, que a gente chama de lesões actínicas de mucosa, ou necrose de osso pós-radioterapia, ou lesão de pele pós-radioterapia. Então é um longo tratamento. E um exemplo que eu lembro, uma paciente que chegou e que ela tinha um problema, que ela fez uma radioterapia na região da vulva, da vagina, em que ela tinha um câncer de colo de útero. E ela tinha uma mucosa atrofiada. E ela acabou separando do marido porque ela não podia ter relação sexual porque ela sentia dor. E aí um colega, um médico lá de Capona, falou assim, você já tentou oxigenoterapia hiperbárica? Ela falou assim, o que é isso? Não, oxigenoterapia hiperbárica. Inclusive ele fez um congresso para entender sobre a oxigenoterapia hiperbárica, legal, um médico super diferenciado. Você já tentou fazer oxigenoterapia hiperbárica? Ela falou, não, o que é isso? Vou te indicar para uma pessoa que vai te explicar e vai fazer para você. Mas será? Ela foi não entendendo porque estava indo. Eu falei, sim, vamos fazer para você. Eu vou te fazer algumas sessões e nós vamos acompanhando você e vai ver a sua resposta a esse tratamento. Quando deu mais ou menos 15 sessões, ela quis marcar comigo. Ela não tinha terminado o tratamento, mas ela quis marcar. E ela quis reportar que ela não sentia mais absolutamente nada, em que ela podia colocar a mão, tocar, que ela não sentia mais dor, nenhum desconforto. Ela, enfim, iria poder voltar a ter relação sexual, a vida social, a vida ativa dela, né? Então isso é emocionante. Eu não sei, isso não tem um valor, não tem um preço, né? Tem um valor, mas não necessariamente um preço. Então você volta a pessoas a ter muitas vezes atividade de uma função, né? Ou voltar a função, seja econômica, de trabalho, seja social, ou seja emocional, né? Sexual, neste caso. Então você acaba revertendo muitos processos. Existem indicações já estabelecidas na ciência e existem outras que estão em estudo e que apontam um norte para que pode muito se beneficiar. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, uma questão que hoje tem discutido muito, a hiperbárica, em pacientes que estão em sofrimento, tiveram infarto, uma falta de circulação no coração e de repente essa oxigenoterapia hiperbárica feita nas primeiras horas poderia reverter completamente morte de células ou perda de uma parte do coração. Então são estudos que estão sendo feitos nesse sentido, né? Então, os pacientes que a gente consegue muitas vezes voltar, né, e não só questão, é o que você está falando, não só questão econômica, mas outros aspectos que a gente considera também.
E doutor, o que significa para vocês, então, serem os pioneiros com essa tecnologia aqui em Guarapuava, trazer isso para essa regional? Não só Guarapuava, no estado, né? Na verdade, eu aprendi isso muito na minha formação, né? Como infectologista. O infectologista é aquele profissional, vocês já passaram com o infectologista. Ah, vai lá que ele vai resolver, vai lá que tem que ser ele, vai no infecto, né? Então o que acontece? Muitas vezes o paciente vem já em final ou não teve resposta ao tratamento e ele vai, nos procura em busca de uma solução. A gente viu isso no Covid bastante, né? Ah, o infecto, vai no infecto, vai resolver. Então, muitas vezes o paciente nos procura como uma última alternativa, não sei mais o que fazer. Fui para o vascular, ele indicou uma amputação, então eu vim aqui para escutar o que você acha que eu tenho que fazer, né? Então o infecto ele tem que ser altamente resolutivo. A gente tem que ter eficaz, né, eficiente, né, e altamente resolutivo. Então a gente procura mecanismos e tecnologias que possam nos auxiliar. Então a especialidade ela vem muito nesse sentido. Não somente consultas, mas a gente tem buscando constantemente o uso de tecnologias. E a gente encontrou nessa tecnologia, nessa inovação, que é a medicina hiperbárica, um grande aliado nesses tratamentos, né? Pacientes, como eu comentei, que muitas vezes não vem tendo respostas com tratamentos convencionais, e que a gente lançou mão. E a gente acreditava, nossa equipe, né, parte da nossa equipe está aqui, me acompanhando hoje. Tem ainda mais uma parte que ficou lá, que eu vou trazer ainda todos para cá também, para estar conhecendo e participando. Montamos uma equipe aqui, temos uma equipe lá. Então, eles que ajudam, me auxiliam também nesse tratamento, né, da oxigênio hiperbárico, que sem eles eu não consigo fazer nada. Então, eu crio, eu oriento, mas quem executa completamente todas as funções são eles, né? Desde a parte administrativa até a parte de enfermagem, parte técnica, eles que executam. E é uma satisfação. Eu sinto isso na equipe também, não só minha, mas muitas vezes eles sentem isso. Então, eles gostam de fazer isso, a gente sente que eles assim, se encontram nisso, porque a única satisfação, principalmente quando você vê problemas que até então não estão sendo resolvidos, é muito satisfatório. É a questão de sentir útil, de utilidade. Você está conseguindo ser útil, né? Cada um ninguém é mais importante que ninguém ali, cada um tem a sua função, né? E seu trabalho, entende muito bem isso. E a gente se sente muito feliz, muito seria esse sentimento, muito grato e feliz. E muito pelas pessoas darem essa oportunidade para a gente. É uma gratidão imensa a Deus e as pessoas confiarem no nosso trabalho e nos darem a oportunidade de tratar. E a gente entende o valor disso. Quando você dá uma mãe na nossa mão, ou um pai, ou um filho, para a gente tratar, a gente sabe muito bem o valor que essa vida tem para vocês. Então, para a gente é uma satisfação. Perfeito. E para que o pessoal também conheça mais sobre vocês, conheça lá a clínica, você pode relembrar então como que será o lançamento e também redes sociais, fique à vontade. Depois se quiser colocar, né, o endereço aqui na Cidade dos Lagos, Avenida Fortinha Atalaia, fica bem em frente ali ao Hospital São Vicente, bem em frente do lado da Natuzzi. Estamos ali de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas. Depois a gente passa também o Instagram e a página e os telefones de contato, podem nos procurar. E se também as pessoas tiverem dúvida, será que este tratamento é para mim? A gente fica inteiramente à disposição. Pode entrar em contato com a gente no Instagram, ou na página, ou no WhatsApp que nós vamos fornecer. A gente pode tirar todas as dúvidas, marca uma consulta, explica realmente se pode ou não pode trazer benefício para você. Tem situações que não, infelizmente não. Quando o paciente já aparece com uma necrose estabelecida, infelizmente não há o que fazer. Perdemos um tempo. Né? Mas em muitas situações a gente pode reverter para que isso aconteça. Então, está conversando, está entendendo, nos procurando, eu acho que é o melhor caminho, a melhor alternativa. Né? Então, estamos ali na Cidade dos Lagos e a inauguração oficial mesmo, nós já estamos trabalhando, estamos atendendo, mas a inauguração oficial será dia 27 de março, às 18 horas. Perfeito, então fica o convite para o pessoal participar, conhecer um pouco mais e seja muito bem-vindo ao nosso ecossistema de inovação. Agora você faz parte do nosso território do Parque Tecnológico, né? Então o Silatec Park é toda a Cidade dos Lagos e você já faz parte desse ambiente já inovador. Me sinto cidadão de Guarapuava. Perfeito. Muito obrigado pela recepção. E a gente agradece muito, é muito legal a gente conhecer essas tecnologias e poder divulgar isso, porque é o que a gente busca aqui, né? Que as inovações conectem, que a gente consiga achar essas soluções inovadoras que realmente... Ana, você sabe que eu conheci Guarapuava em duas situações bem diferentes. Eu acho que nesse sentido, há 20 anos atrás, quando eu vim conhecer Guarapuava,
E agora que eu tenho vindo nos últimos anos, como o Guarapava evoluiu, como ela cresceu. E é uma necessidade urgente de vocês se tornarem diferenciados tecnológicos. Vocês estão longe, por exemplo, lá, Campo Mourão está ao lado de Maringá, é uma cidade de referência. Vocês estão longe de tudo, então vocês precisam ter essa necessidade de se diferenciarem, né? E quem sabe aí a gente pode colaborar nessa diferenciação. E a necessidade que a gente vê que os pacientes e os médicos têm, né? Perfeito. É isso, então, doutor, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por vir compartilhar com a gente, né? Então, ficamos de portas abertas, assim que tiverem outras inovações, se vierem outras tecnologias, a gente tem todo esse espaço aqui para divulgar. Legal. E as nossas portas também estão sempre abertas para vocês. O mesmo aqui do parque também, para às vezes até criar novas ideias e soluções e tecnologias, aí o parque tá de portas abertas. Que legal. Bom, então, obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Obrigada, doutora. Obrigada, Ana, pelo tempo. E a gente se vê na semana que vem, então, no nosso próximo episódio do CT Pod. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CT Pod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.